agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução histórica de alguns frameworks, de algumas estruturas que tratam da gestão de riscos e de controles internos existentes no mundo, e vamos falar também dentro de uma concepção da aplicabilidade dela dentro do ordenamento jurídico, né, por meio de dois normativos específicos. Então a gente começa tratando sobre a evolução do COSO. Certo? O COSO, que ele é um framework bem conhecido, ele é instituído por um comitê que foi organizado exatamente para tratar sobre controle interno e gerenciamento de riscos dentro de uma estrutura da administração privada, certo? Dentro de empresas privadas. Então, a idealização inicial deles, né, desse framework, é exatamente para a aplicabilidade dentro deles, mas que cabe, né, trazer para dentro da administração pública esses preceitos e a aplicabilidade desses frameworks. Então ele começa, né, desde 92, ele tem uma atualização em 2004, 2013 e 2017. Existem duas estruturas básicas, uma que vai tratar sobre controle interno, que é o chamado COSO e CIF, e o outro que vai tratar sobre gerenciamento de riscos, que é o ERM, tá? Que é o Enterprise Risk Management, que ele vai tratar exatamente sobre o gerenciamento de risco, e esse que foi atualizado, né, a última atualização que ele teve, que foi em 2017, que é o que a gente vai utilizar para tratar dentro das ferramentas de gestão de riscos para fins de identificação dos riscos propriamente dito. Além do COSO, né, a nível mundial, existem diversas outras ferramentas, só que eu vou trazer duas específicas a mais, né, que primeiro é o Orange Book, que é um modelo inglês, que foi o primeiro modelo que já tem a sua aplicabilidade dentro da administração pública, para a administração pública. Então, o Orange Book, né, que ele foi feito em 2001 e revisado posteriormente em 2004, ele traz alguns preceitos já aplicáveis da gestão de riscos, né, a forma de gerenciamento de riscos para a administração pública com uma concepção diferenciada. O outro framework que a gente tem é a ISO 31000, que ela cria algumas ferramentas, ela traz ferramentas, princípios, ela traz formas de aplicabilidade, formas de atuação dessa gestão de riscos dentro da estrutura organizacional. E ela foi idealizada, foi feita em 2009, né, a ISO 31000 era de 2009, e atualizada em 2018, com um novo modelo, que ela trouxe uma modernização dos preceitos, dos princípios e do framework, propriamente dito, para poder para aumentar a aplicabilidade disso e trazer para dentro da própria administração pública, né, a possibilidade da aplicação dela dentro da administração pública. Se pegarmos numa linha histórica de concepções desses frameworks, a gente vê que eles foram idealizados, e aqui a gente tem alguns frameworks que foram idealizados no mundo, além, né, dos 4 que foram apresentados aqui. Eles sempre são idealizados, sempre nascem a partir de fraudes, a partir de alguns escândalos, né, que ocorreram também, que externaram fragilidades exatamente de controles, externavam fragilidades da gestão, externavam riscos da gestão. Então, consequentemente, fez-se necessário a idealização, né, dessas estruturas, essas estruturas integradas mesmo, esses frameworks, para poder mitigar, né, a ocorrência de fraudes da mesma natureza. Então, é dentro dessa concepção que sempre que uma estrutura de controle, ela é reforçada. Então, é dentro dessa concepção também que a gente tem a introdução no ordenamento jurídico brasileiro dessa gestão de risco, se trazer de forma normatizada, porque já vinha sendo aplicada por alguns órgãos, tipo o TCU e o Ministério do Planejamento, contudo, não de forma, né, institucionalizada, por forma normatizada. Então, a partir da IN 01, de 10 de maio de 2016, né, trouxe então a concepção da aplicabilidade dos controles internos, da gestão de risco, governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Essa IN é uma IN conjunta do Ministério do Planejamento e da CGU, né, e ela traz essa concepção. Posteriormente, né, em 22 de novembro de 2017, foi editado o decreto 9.203,
que vai estabelecer, né, dispõe sobre políticas de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então ela traz para dentro da administração pública essa política de governança, a importância dessa política de governança, e ali você vai começar a tratar não só as ferramentas de gestão de risco propriamente dito, mas também de integridade, de controles internos, então uma forma mais estruturada, profissionalizando um pouco mais a gestão pública. Então a concepção é exatamente desses dois normativos, trazer, né, de forma mais institucionalizada, de uma forma mais normatizada para a administração pública federal, a aplicabilidade, né, desses preceitos que já são bem utilizados na iniciativa privada, contudo agora trazendo para poder melhorar as condutas dos agentes públicos, né. Então primeiro a gente vai falar da IN 01, né, de 10 de maio de 2016, que vai dispor, né, desses controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito da administração pública federal. Essa IN ela foi estruturada com basicamente nesses três preceitos, tá? Nessas três grandes estruturas, esses três grandes blocos a IN foi feito. Primeiro, foi falado sobre os controles internos da gestão. Dentro dos controles internos da gestão, ela trabalha estipulando os princípios desse controle interno, né, quais os princípios que se tem com eles, quais os objetivos da implantação desses controles internos, a estrutura necessária para esses controles internos, definindo melhor essas estruturas e estabelecendo melhor as suas responsabilidades. Então, a partir do momento que a IN traz, ela passa a definir de uma forma mais clara os papéis, né, de cada um dentro da gestão, os papéis dessa estrutura de controles internos da gestão, como é que seria, quem seriam os responsáveis por esse controle interno. E a IN, ela faz jus, ela utiliza-se exatamente da estrutura das três linhas de defesa para poder identificar os papéis de cada um dentro daquela concepção da propriedade dos controles internos da gestão. Então, exatamente, ela faz exatamente a explicação que o controle interno pertence ao gestor da primeira linha, que tem a segunda linha para fazer aquele assessoramento e a terceira linha como forma de, né, acompanhamento, avaliação daqueles controles internos e da própria aplicabilidade da gestão de risco propriamente dita. Um segundo bloco que ele vem tratar é exatamente com relação à gestão de riscos. Então, ele traz os princípios da gestão de risco, os objetivos da gestão de risco, a política de gestão de risco, então ele traz a obrigatoriedade da concepção dessa política de gestão de risco, de pelo menos estruturar, né, os passos e qual será o comprometimento da gestão com a adoção dessa gestão de riscos. Então ela traz dentro do seu bojo, do seu conceito, essa necessidade do gestor estabelecer uma política de atuação dentro dessa concepção de gestão de riscos. E também ela vem definir responsabilidades da gestão de risco. Quem que seria o responsável pela atuação da gestão de riscos? E fica bem claro que a gestão de risco cabe ao proprietário do risco, ao proprietário do processo, que é o gestor propriamente dito. E num terceiro grande bloco, ela vem falar da governança, onde ela fala dos princípios e fala da necessidade de estruturar, né, o órgão de governança, né, criando o órgão de governança pública, controles internos, gestão de risco e, né, integridade dentro dessa concepção do normativo. Ela vem tratar da gestão de risco como sendo os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos compatíveis com sua missão e seus objetivos estratégicos. Então, ele cria uma obrigação para que os órgãos da administração pública federal, ela idealize, crie, mantenha, né, e crie estrutura para que possa se desenvolver a concepção e o processo de gerenciamento de risco mesmo dentro da administração pública federal. Então ele traz essa obrigatoriedade sempre fazendo o quê? Que esse gerenciamento de risco seja feito compatível com a missão e seus objetivos, porque você tem que ter a primeira parte, né, ao se falar em gerenciamento de risco, você tem que ter bem delineado os seus objetivos.
quais as suas metas, né? A sua meta estratégica, seus objetivos estratégicos. Então, isso tem que ter bem definido, né, essa parte de objetivos. Então, você tem que saber para onde quer ir, você tem que saber aonde você quer chegar, para poder mitigar risco, trabalhar com risco, criar controles, poder implementar controles internos para poder identificar, né, e atingir esses objetivos. Então, exatamente essa é a finalidade da gestão de riscos, é você criar ferramentas de tal sorte que você consiga minimizar e conceder uma segurança razoável para o gestor, para ele atingir os objetivos. Então, consequentemente, ele tem que saber quais são os seus objetivos, ele tem que ter estabelecido os seus objetivos, né? E aqui só trazendo, o que são os objetivos? Os objetivos são metas ou propósitos que deseja alcançar de forma a se obter êxito no cumprimento da missão e no alcance da visão de futuro da organização. Então, esses conceitos, esses preceitos já têm que estar devidamente especificados por meio do planejamento estratégico. A organização já tem que conhecer qual é a sua visão, certo? Ela tem que saber quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, aonde que ela quer chegar, certo? Qual é a imagem que a instituição quer passar, para poder trabalhar essa concepção da gestão de risco e dos controles internos. Então, os objetivos é o primeiro ponto e é o ponto mais crucial para se estruturar, para a gente poder trabalhar, para poder atingir, né, propriamente dito, a gestão de risco e conseguir chegar numa gestão de risco mais eficiente e mais eficaz. Então, o que é essa? Ao se falar em objetivo, aí tem uma máxima que é bem utilizada e que é bem bacana para poder ter essa concepção da importância dos papéis, tanto do planejamento estratégico ao identificar os objetivos, né, quanto da gestão de risco, no ponto de avaliar e poder identificar os problemas, estabelecimento de controles, ele vem trabalhar exatamente nesse sentido, que para garantir a missão institucional, são definidos objetivos estratégicos. Então, isso aí já está dentro da missão institucional, dentro do planejamento estratégico institucional, já tem a identificação desses objetivos. Então, se faz a identificação desses objetivos. Para atingir esses objetivos, né, são implementadas a gestão de riscos, que é exatamente o papel da gestão de riscos, que é exatamente conceder essa segurança mais razoável para o gestor, para que ele possa atingir esses objetivos. Como resposta aos riscos identificados e avaliados, né, são elaborados controles internos. Então, né, você identifica, avalia os riscos com a finalidade de atingir os objetivos e implanta controles no sentido de mitigar esses riscos, no sentido de diminuir a ocorrência desses riscos e ampliar a possibilidade e dar mais segurança para que se atinja os chamados objetivos estratégicos. E para avaliar esses controles internos que são estruturados de forma independente, temos a auditoria interna, que é exatamente a terceira linha de defesa. A terceira linha de defesa ela vem exatamente para dar essa segurança e poder avaliar aquele trabalho que é feito pelo gestor, no sentido de ver se realmente está sendo eficaz, né? Se aqueles controles implementados são os necessários para o atingimento da meta, para o atingimento do objetivo. Né, para ver se aqueles controles não estão extrapolando e trabalhando muitas vezes de forma desproporcional ao próprio risco, que muitas vezes para a meta, para atingir, os controles saem mais caros do que o próprio processo em si. Então isso também tem que ser feito, essa avaliação, e que é feito por essa terceira linha de defesa, que é a chamada auditoria interna. Dentro desse conceito, vencido, né, a concepção dos objetivos, a gente passa a falar, então, de quais são os princípios da gestão de risco propriamente dita. Então, trabalha-se com o princípio, né, para a implantação da gestão de risco, o artigo 14 da IN 01, ela vem exatamente trazer, né, que para a implantação deverá ser observados os princípios da gestão de risco como forma sistemática, estruturada e oportuna, sempre subordinada ao interesse público. Então, o processo de gestão de riscos, dentro dessa concepção que foi trazida pela IN 01, ele tem que ser feito de uma forma sistemática, certo? Então, ele não é estanque, ele não desenvolve uma vez e para, não, ele é sistemático, ele é estruturado. Certo? Então, ele é feito de forma sistemática, estruturada, de tal sorte que você possa sempre estar revisitando aquelas áreas e sempre focando no atingimento dos objetivos dentro de uma concepção maior que é a do interesse público. Estabelecimento de níveis de exposição de riscos adequados.
certo? Então, dentro daquela concepção, qual o nível de risco é adequado? A exposição a que tipo de nível? Então, está dentro de uma concepção de apetite ao risco. Tá, então, quais os níveis? Então, isso aí tem que estar devidamente estipulado para você poder, né, trabalhar, né, dentro desses níveis adequados. Você trazer o que está além para dentro do adequado, né, e poder ser um pouco mais otimista dentro de uma relação maior de quando o risco está abaixo do apetite. Você pode chegar ele um pouco para dentro do apetite ao risco. Estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao risco. Então, a proporcionalidade do controle com o risco, ele tem que ser relevante, é de grande peso com isso, porque você não pode implementar controles cujo o custo seja maior do que a própria ação, né, do que o próprio objetivo que vai ser mitigado pelo aquele risco. Então, você não pode gastar mais para evitar o risco do que o próprio risco. Certo? Então, esse tipo de proporcionalidade já é princípio da norma. Utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e elaboração do planejamento estratégico. Então, a partir do momento que você tem a identificação dos riscos, você consegue fazer a identificação de riscos, ele está todo mapeado, os riscos institucionais, os riscos de todos os processos da organização, se não em cima de processo, mas sim em cima de objetivos também. A partir do momento que você tem esse mapeamento desses riscos, esse vai dar mais segurança na tomada de decisão. Vai ser mais uma ferramenta que o gestor vai ter na hora da tomada de decisão para poder se sentir mais seguro nessa tomada de decisão. E não só isso, ele também vai ser importante na hora de se estabelecer os planos, as metas e os objetivos estratégicos da instituição. Porque você já conhece quais são os riscos. A partir do momento que você conhece os riscos, te dá maior segurança. Então é dentro dessa concepção de que a gestão de risco dificilmente vai cair no modismo, como aconteceu com outras ferramentas no passado. Porque aqui o que tem que mudar é a cultura institucional, é a cultura da organização, no sentido de entender que a gestão de risco é necessária, que a gestão de risco ela vai dar maior segurança para a tomada de decisão, para estabelecimento de novas metas, estabelecimento de novos objetivos, estabelecimento e correção de rumos da organização. Então ali vai te dar uma visão mais ampla, né, de como está sendo desenvolvido o teu processo, de como está sendo desenvolvido as suas atividades, para saber se está dentro e coerentemente dentro da sua missão, do seu objetivo propriamente dito. A utilização da gestão de risco para o apoio à melhoria contínua dos processos organizacionais. A partir do momento que ela é estruturada, que ela tem essa concepção de não ser estanque, vai ter uma constante melhoria dos processos, que os processos são dinâmicos. Não existe processo estático, o processo é sempre dinâmico, ele está sempre mudando uma característica. Então, a partir do momento que você tem um processo de gestão de risco também implementado, você consegue dar esse dinamismo maior ao seu procedimento e você consegue trazer para dentro dele essa melhoria contínua desses processos, por meio da implantação dessas ferramentas. Dentro desses princípios como um todo, dentro da especificação desses princípios, a gente tem que falar também dos chamados objetivos. Então, quais são os objetivos da gestão de risco? Uma vez especificadas os princípios, a gente identificados os princípios, quais são os objetivos, né? Então, a norma já traz esses objetivos para dentro dela, da propriamente dito. Então, os objetivos estão previstos no artigo 15 da norma, que vai tratar assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis do órgão ou entidade, tenha acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a organização. Então, é exatamente poder ter acesso àquela informação tempestiva. Então, a hora que você tem identificado os riscos, você consegue fornecer informações mais substanciais para o gestor na tomada de decisão. Porque ele vai ter acesso a possíveis riscos, né, a possíveis estruturas de controle, como mitigar aquilo, como trabalhar para aquilo. Então, esse é um dos principais objetivos também da gestão de riscos. Aumentar a probabilidade do alcance dos objetivos, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis. Então esse sim, é a hora que você consegue identificar, você consegue enxergar a gestão, os riscos propriamente ditos inerentes ao seu processo, ao seu objetivo, você consegue trabalhar
né, para que eles sejam reduzidos, mitigados, você implanta estruturas de controles para que você consiga mitigá-los, trazê-los para dentro de uma estrutura razoável, dentro de uma estrutura aceitável, dentro de uma condição aceitável para a administração pública. Então essa é um papel fundamental da gestão de riscos. E, por fim, agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de decisões e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos decorrentes da sua materialização. Claro, nem todo risco a gente vai poder evitar. Existem alguns riscos, né, inerentes, alguns riscos que vão acontecer, né, que aí a gente tem que estar, a partir do momento que você está preparado, você está melhor preparado, você consegue visualizar possibilidades de ocorrência, você se prepara melhor para uma possível ocorrência e mitigar os impactos dessa ocorrência, propriamente dita. Então você consegue, muitas vezes, para você estar melhor preparado para demais riscos, você não ser pego de surpresa por outros riscos, ele atrapalhar e comprometer, né, o desenvolvimento da atividade. Porque a partir do momento que você tem toda essa estrutura mapeada, você já consegue trabalhar de uma forma melhor. Então, dentro dessa concepção dos princípios e dos objetivos da gestão de risco propriamente dita, o artigo 17, ele traz a obrigatoriedade, né, da estipulação da chamada política da gestão de riscos. Tá? E essa política foi dado prazo, né, para que ela fosse implementada de 12 meses a contar da publicação, contendo alguns critérios de níveis estratégicos, com diretrizes mais gerais sobre os riscos integrados, o planejamento estratégico, a periodicidade que serão avaliadas, enfim, a política ela tinha que trazer toda a estrutura, né, o comprometimento da gestão com a gestão de risco propriamente dita. Ali dentro da política ele ia ter que implantar e colocar, né, a sua estrutura, trazer o apetite de risco, a tolerância de risco, traçar a sua metodologia para poder avaliar esse risco, e ela deveria ter sido disponibilizada, né, até 12 meses após a publicação da IN, né, que foi em maio de 2017, venceu esse prazo. Então, a partir de então, né, todos estão, quem não cumpriu, né, está inadimplente. Contudo, tinha um certo acordo entre o Ministério do Planejamento e a própria CGU, né, de tal forma de que eles não aprofundassem essas análises até que fossem melhor implantados, melhor tratados e fossem dados capacitações suficientes para que os órgãos pudessem vir e implantar. Contudo, a partir desse ano, já pode ser visto dentro da atuação do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 2038, que é de 5 de setembro de 2018, já está, para o UFPR, né, ele traz o prazo de 60 dias, né, para que a UFPR apresente um plano de ação com vista à implementação da política de gestão de riscos. Então, essa política de gestão de riscos passou a ser exigida mesmo. Então, você tem um órgão de controle que começou a trazer, né, essa preocupação, trazer para dentro dos seus acordos, dos seus apontamentos, a necessidade do cumprimento do que está previsto lá na IN 01. Então, esses foram os principais pontos da IN 01. Então, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre o decreto que vai tratar da política de governança, decreto 9203, tá? Que ele é de novembro de 2017, e ele vai tratar essa estrutura de governança. Para isso, tem essa tela, que é do Tribunal de Contas da União, que ele traz bem distinta a função da governança e da gestão, onde a governança ele traz concepções de avaliar, direcionar e monitorar, que são aspectos mais gerais, aspectos mais estratégicos da instituição, que por meio de ações de liderança, estratégia e de próprio controle, né, faz com que a gestão atue planejando, executando, agindo e controlando, e com isso preste contas de volta por meio da accountability daquilo que está sendo desenvolvido em coerência com o que foi planejado dentro dessa concepção de governança. Então a gente tem que a governança para o decreto é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controles postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesses da sociedade. Então, exatamente, a governança vai trazer essas perspectivas mais estratégicas, perspectivas mais gerais. Ela vai traçar o norte que tem que ser seguido. É por isso que a política lá da IN 01, que ela antecede ao decreto, ela exatamente vem
exigência de se criar o comitê de governança e estabelecer a política também de governança. Bom, o decreto, além de definir a estrutura de governança, além de definir o que é governança dentro dessa concepção da governança pública, ele vem trazer também os princípios, né, que são inerentes à governança. Então, no artigo 3º, ele vai falar que são princípios da governança a capacidade de respostas. Então, é exatamente desenvolver como princípio a capacidade de respostas aos riscos, capacidade de respostas mais coerentes dentro da sua missão institucional. A integridade, que é o principal ponto, né, um dos pontos mais importantes e que tem a novidade que traz o decreto, exatamente trazendo essa concepção da integridade para fins da gestão de riscos, focado nessa integridade, buscando coibir fraudes, corrupções, buscando sempre a prática de condutas mais éticas e dentro da estrutura moral. Confiabilidade da organização como um todo. A melhoria regulatória. Então, as normas, buscar a regulamentação interna, buscar uma melhor estruturação. A prestação de contas e responsabilidade. Então, ele busca responsabilizar quem efetivamente está atuando, buscar essa responsabilização efetiva e coerente. E, principal ponto, transparência também. Então, dentro dessa concepção, a gestão ela tem que trabalhar dentro dessa concepção de gestão de riscos de integridade, de transparência, sempre focando na prestação de contas e na responsabilização dos agentes propriamente ditos. Para isso, o decreto ele vem trazer algumas diretrizes, ele traça algumas diretrizes para a governança pública, onde, primeiro, ele direciona a busca de resultados para a sociedade. Então, ele traz a concepção, né, de que o resultado das atividades dos órgãos públicos é a busca do interesse social, é exatamente a busca dos resultados para a sociedade. Ele traz também a necessidade de promover a simplificação da administração, modernização da gestão pública. Então, com isso, alguns normativos já vêm sendo editados, alguns já foram editados no passado, uns foram editados agora no final de setembro de 2018 agora. A gente teve a edição, né, de normativos buscando a desburocratização, tirando alguns tipos, algumas exigências que antes eram feitas, trazendo para dentro da administração pública, onde o próprio servidor público vai poder autenticar documentos, então a desnecessidade de trazer documentos autenticados. Então, isso também foi um avanço com a desburocratização da gestão pública. Então, está dentro dessa concepção de simplificação administrativa, né, de modernização da gestão pública. O monitoramento do desempenho e avaliação, a concepção, a implementação e os resultados das políticas e ações prioritárias para assegurar as diretrizes e estratégias sejam observadas. Então, tratar de forma precípua, né, o objetivo, a estratégia institucional. Fazer incorporar padrões elevados de conduta para a alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos intimamente ligado com a integridade, certo? Então, preceitos morais, preceitos éticos, trazer uma maior qualidade, uma maior efetividade para a atuação do gestor público. Isso tudo pode ser corroborado pelo processo de gestão de riscos. A partir do momento que você gerencia os riscos, você consegue identificar e trazer para dentro, né, da concepção institucional essa concepção de gerir riscos de integridade, né, que passou a ser exigência também a partir do momento que a estrutura de integridade deve ser de forma obrigatória, institucionalizada dentro das organizações. Então, dentro dessa concepção, essas diretrizes, ele vai trabalhar dentro dessa concepção de como atingir, né, essa melhoria da gestão pública por meio de ferramentas da própria governança. Continuando, né, o artigo 4º, ele vai falar também que implementar controles internos fundamentais na gestão de riscos que privilegiará ações estratégicas e prevenções antes de processos sancionadores. Então, você buscar, né, por meio mais preventivo, um meio menos contencioso, né, prevenir alguns tipos de ações, né, que possam ser reprimidas futuramente, mas que crie estruturas, né, que você consiga reprimir isso preventivamente. Então, esse tipo de ferramenta que a gestão de risco vai fornecer para a gente poder atuar.
né? Um outro ponto importante que está aqui descrito, que é manter o processo decisório orientado pelas evidências. É você subsidiar o processo decisório, você poder dar maior segurança. Então são ferramentas que a gente pode ver que está intimamente ligado com o que já estava previsto na IN 01. Então ele vem corroborar, né, de forma mais completa e trazer uma forma mais coerente, dentro de uma concepção mais estratégica, mais gerencial para a gestão pública, alguns preceitos, né, e nesse caso da própria gestão de risco, dar evidências para a tomada de decisão, né, você trazer elementos favoráveis para a tomada de decisão. Então você vai ter que definir formalmente as funções, as competências, as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais. É você melhorar a estruturação, é você ter a estrutura coerente, devidamente definida, certo? Com meios de estatutos, regimentos internos, a especificação melhor das competências. Que a partir do momento que você especifica melhor as competências, você delimita melhor a responsabilidade, você cria maiores limites de atuação por meios da própria competência e você consegue coibir possíveis abusos de autoridade, abusos de poder da administração pública, exatamente dentro dessa concepção de identificação de competência, identificação que você vai criar limites de atuação. Então é isso também de suma importância que haja, né, dessa modernização da administração pública, essa regulamentação de tal forma que você consiga estruturar melhor a organização. Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. É a transparência, o princípio pleno também da governança, aqui dentro como diretriz. É uma forma de você trabalhar as informações, uma forma de você disponibilizar as informações sempre da forma mais coerente, da forma mais completa possível, dentro dessa concepção de ampliação ao acesso à população, né, a transparência pública, que é a principal interessada, porque todo o foco da gestão pública é ligado ao interesse público. Então, dentro dessa concepção, né, todas as atividades elas devem ser praticadas, devem ser registradas dentro dessa concepção, né, de transparência, de trabalhar a transparência propriamente dita. O artigo 17, né, ele vem tratar, né, a alta administração das organizações da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistemas de gestão de riscos e controles internos. Então ele traz também de forma obrigatória a necessidade de se implantar a gestão de riscos. Então já é mais um normativo trazendo a gestão de riscos para dentro dessa concepção, né, da forma de atuação. Então esse outro normativo ele trabalha, né, de forma que é obrigatória a atuação do gestor nesse sentido de estruturar a gestão de riscos, né, com vistas à identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e análises críticas dos riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a segurança dos objetivos da organização no cumprimento da missão institucional. Bem dentro daquela que já tem sido trabalhada na IN 01, ele vem tratar também de forma coercitiva, de forma obrigatória, de forma que deverá o gestor implementar essa estrutura de gestão de riscos, tá, de tal forma que ele faça todo esse monitoramento, essa identificação, essa avaliação desses riscos, para ele poder exatamente criar uma estrutura coerente de tal sorte que favoreça o atingimento das metas, que se reduza o máximo possível a níveis aceitáveis os riscos inerentes, né, daquela atividade. Dentro dessa concepção, né, ele vai trazer, né, observado mais alguns princípios, ele vem trazer a implementação da aplicação da sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. Então ele traz o documentada, além daquilo que a gente já tinha visto lá ao se falar da IN 01. Né? Então, dentro disso, ele traz a integração da gestão de risco ao processo de planejamento estratégico. Então, ele prevê essa integração direta, porque é a participação da gestão de risco na formação das estratégias institucionais. Então, é o papel importante da gestão de risco dentro dessa concepção, ela fornecer elementos para que haja melhora nesse planejamento estratégico. Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências, impactos, observados a relação custo-benefício.
certo? É aquela proporcionalidade que a IN 01 já trazia de 2016. Em 2017 ele traz agora, de forma explícita, essa proporcionalidade entre o controle a ser implementado e o custo-benefício do controle. Até que ponto o controle ele é benéfico. Se ele está dentro dessa relação de custo-benefício entre o controle e o risco, ela tem que ser analisada. E isso é um dos pontos mais cruciais e mais importantes introduzidos aqui, porque realmente a administração pública ela não pode utilizar-se de controles, valer-se de controles internos que não seja, né, dentro dessa relação custo-benefício favoráveis à administração pública. Certo? Então, dentro dessa concepção, a gente trabalhando a governança, a gente trouxe toda essa concepção de como funcionou, como houve essa introdução da gestão de risco dentro da estrutura organizacional das instituições públicas, né, por meio de normativos. Vimos a evolução dentro de uma evolução histórica dos frameworks existentes, trazendo essas, que na verdade, dentro da IN 01, né, a hora que ele vai falar de alguns princípios, ele traz exatamente os princípios de controle que existe dentro do COSO. No próprio decreto, ele também traz algumas concepções que estão dentro dos frameworks internacionais. Então, essas duas normativas principais, elas trazem para dentro da administração pública a necessidade da implantação dessa gestão de riscos. E é dentro dessa concepção que a gente tem a adoção, né, da gestão de risco, propriamente dito, dentro da administração pública. Bom, no próximo vídeo, agora, a gente vai utilizar do COSO ERM, Enterprise Risk Management, para poder identificar algumas ferramentas que são utilizadas para a identificação dos riscos.